Mais uma vez, amigo gringo, Responde! A primeira pergunta é de Márcio André Márcio, que escreveu: amigo gringo, adoro seus vídeos. Onde encontro uma sunga igual à sua? Ok, Márcio, admito que minha sunga não é sunga, mas shorts de yoga da marca Fat Buddha. Pode conseguir de 2 jeitos. Compre pelo site da marca ou, claro, me encontre nas ruas. Eu sempre dou a minha sunga aos fãs que pedem. A próxima pergunta é do Ray Filgues, que quer saber por que quase não se vê americanos típicos, brancos do norte da Europa, trabalhando como atendentes no comércio. Vemos muitos latinos, indianos e afro-americanos. Bom, Ray, essa pergunta é complicada e eu não sei exatamente por quê. Vou fazer o que sempre faço quando não tenho certeza. Responder como se eu tivesse certeza. Acho que ajuda se fuma um cachimbo e finge ler um livro grosso. Isso vai ajudar. Ok. Tem vários fatores. Primeiro, a demografia da cidade. Só 27% dos habitantes da cidade são brancos e nem todos da norte de Europa. Podem ser italianos ou até árabes. Então, só por aí, a grande maioria de atendentes não vão ser americanos típicos, como você disse. Outra coisa, a população imigrante, caribenhos, latinos, asiáticos, etc., é mais nova e são jovens que trabalham como atendentes geralmente. Finalmente, os brancos são, na média, mais ricos e com níveis de educação, na média, mais altas. E por isso, mais deles trabalham em escritórios. Agora, o Willy Bus escreveu: Seth, assim como acontece com os estados de Roraima, Amapá, Rondônia e outros, quais são os estados americanos que são pouco mencionados na mídia e também hostilizados pela população de Nova York? Claro que eu não hostilizo nenhum estado. Para mim, todos os 50 estados do país são legais, com gente boa. Mas outros nova-iorquinos diriam outra coisa, tipo South Dakota, Nebraska e Wyoming tem só campos de milho, fazendas e pessoas ignorantes que adoram as armas. É o que diriam os outros. E no sul, alguns estados tipo Mississippi e Alabama são tão racistas, segundo dizem os outros. Nevada, por ter cassinos e prostituição legalizada, é considerado o centro de decadência moral do país, segundo dizem os outros. E West Virginia é um lugar montanhoso onde as pessoas são tão ignorantes que se casam com os primos e são os mais obesos do país, segundo dizem os outros, né? Que esse tipo de estereótipo é bem feio. Por exemplo, é simplesmente falso que West Virginia é o estado mais obeso. É o segundo mais obeso. Arkansas é número 1, esses puta babacas, segundo os outros. Pessoal, queremos saber suas dúvidas e perguntas sobre a cidade de Nova York. Vamos responder em outro Amigo Gringo Responde. Não se esqueça de se inscrever no canal e curtir nossa página de Facebook. Agora, nossa aula de nova-iorquês vem de uma pergunta do Flávio Nascimento, que escreveu: o que significa a expressão to blow one's mind? Flávio, é uma expressão muito legal. Adorei a pergunta. Literalmente, claro, significa explodir a mente de alguém. É o que diz alguém quando outro acaba de contar ou explicar algo muito incrível e você fica mais do que surpreso. Por exemplo, Eric, sabia que existem 70 mil de milhões de milhões de milhões de milhões de estrelas no universo? That blows my mind! Outro uso. Depois de falar algo inacreditável para alguém, você pode falar para ele:
Did I blow your mind? Você acredita que os humanos têm lojas onde pode trocar essas folhas de papel por bolsas enormes de amendoim? Did I blow your mind?